Fala, essa é a nossa aula sobre rotação e translação do espelho plano, beleza? Bom, pessoal, a translação do espelho é quando ele se desloca, tá certo? Nesse plano daqui, ou seja, ele se desloca para frente, para trás, para direita, para esquerda. Isso é translação, tá? Então, aqui na esquerda eu tenho um objeto, que é essa vela. No meio eu tenho o espelho plano. E à direita eu tenho a imagem da vela. Nota que a imagem está mais clarinha aqui. A imagem e o objeto são equidistantes ao espelho. Ou seja, a distância do espelho até o objeto e a distância do espelho até a imagem são iguais, tá? Agora preste atenção que eu vou puxar esse espelho para a direita, vou deslocar, vou transladar ele para a direita. Então, transladando o espelho, ó, você percebe que a imagem também translada. Então, esse pontilhado é a posição antiga do espelho, o preto e branco é a posição antiga da imagem, tá certo? E essas são as posições novas do espelho e da imagem. Vou repetir a animação, tá? Ó, transladei o espelho, a imagem translada também. Então, pessoal, eu consigo perceber que esse foi o deslocamento do espelho, em verde, e o roxinho foi o deslocamento da imagem. Sabendo que a distância da imagem até o espelho e do espelho até o objeto continuam sendo iguais, eu posso concluir, pessoal, que a distância da imagem que a imagem percorre é o dobro da distância que o espelho percorre, tá certo? A distância transladada pela imagem é o dobro da distância transladada pelo espelho, ok? Vamos fazer um probleminha agora. O motorista viajando a 50 km por hora observa no espelho plano retrovisor a imagem de um poste na estrada. Qual é a velocidade dessa imagem em relação à estrada e em relação ao motorista? Bom, pessoal, em relação à estrada, a velocidade ela acompanha o deslocamento, tá? Se o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho, então a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Por quê? Porque o tempo é o mesmo. O tempo para a imagem e para o espelho é igual. Então, se no mesmo intervalo de tempo a imagem percorre uma distância que é o dobro da distância do espelho, então ela vai ter o dobro da velocidade também. O espelho viaja com a velocidade do carro e do motorista, tá? 50 km por hora. Então, o observador, o motorista, ele vai ver o poste se afastar dele, já que o espelho é retrovisor, a uma velocidade de 100 km por hora, tá? Que é o dobro da velocidade do espelho por conta do deslocamento ser o dobro também. Agora, e em relação ao motorista, tá? Em relação à estrada, essa é a velocidade da imagem. E em relação ao motorista, aí é uma velocidade relativa. Enquanto o motorista viaja a 50, enquanto o motorista se desloca em 1 hora, o motorista se desloca 50 km, em 1 hora a imagem se desloca 100 km. Ou seja, a imagem se desloca 50 km além do motorista. Então, a velocidade da imagem em relação ao motorista é a diferença entre as velocidades. Então, 100 menos 50, a velocidade da imagem em relação ao motorista é uma velocidade de 50 km por hora, que é a velocidade que ele percebe o deslocamento da imagem. Tá bom? Vamos falar agora sobre rotação. Rotação do espelho plano. Então, eu tenho aqui um espelho, tá certo? Eu tenho aqui um raio incidente e um raio refletido, que é o verde. Se eu girar o espelho, o raio refletido gira junto. Então, na primeira posição, o raio refletido ia atingir um ponto na parte superior da tela. Girando o espelho, o raio refletido agora vai atingir um ponto aqui na lateral. Tá joia? Então, se eu disser que o espelho teve uma rotação de um ângulo que eu vou chamar de alfa, esses dois raios, ó, vou seguir, fazer esse tracejado para completar eles giraram um ângulo delta. O ângulo em que o raio refletido gira, que é o delta, é o dobro do ângulo em que o espelho gira, tá? Então, do mesmo jeito que o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho, o ângulo de giro do raio refletido é o dobro do ângulo de giro do espelho.
Tá certo? Vamos fazer um problema aqui com isso. Um raio de luz proveniente de uma fonte F, tá certo? Que essa fonte aqui é amarelinha, incide no espelho plano e após refletir se ilumina o ponto A. Então, o raio de luz bateu no ponto O e refletiu batendo no ponto A, conforme o esquema abaixo. Sabe-se que OA é igual a AB. Isso vai ser importante. Então, essa distância OA é igual a essa distância OB. Girando o espelho em torno do eixo O, no sentido horário, qual deve ser o ângulo de rotação para que o novo raio refletido ilumine o ponto B? Então, eu quero girar esse espelho aqui, horário, para esse raio descer e iluminar o ponto B. Então, girando o espelho, tá certo? Qual deve ser o ângulo de rotação para iluminar o ponto B? Vamos girar? Girei. Girando o espelho esse ângulo alfa, o raio gira esse ângulo delta, tá? Então, girei o espelho, ó, e o raio refletido girou também, beleza? Vamos descobrir esse delta. Isso aqui é um triângulo retângulo. OA é o cateto adjacente, AB é o cateto oposto. A tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como as distâncias são iguais, essa razão vai dar 1. Então, a tangente de delta, que é o ângulo de giro do raio, é 1. Eu tenho que lembrar que a tangente de 45 é 1, logo o ângulo delta é 45 graus. Só que eu não quero saber qual foi o ângulo de rotação do raio. Eu quero saber o ângulo de rotação do espelho, tá? O ângulo de rotação do espelho, pessoal, o delta é o dobro do alfa. O ângulo que o raio gira é o dobro do ângulo que o espelho gira. E o delta é 45 graus. Então, o 2 que multiplica na esquerda, na direita ele divide. Esse ângulo alfa é 22,5 graus. Então, se delta, que vale 2 alfa, é igual a 45 graus, o alfa é igual a 22,5. Beleza? Bom, pessoal, mais uma aula dessa playlist sobre reflexão e espelhos. Tá aqui o link da playlist completa. Sugiro que você assista ela, além das outras de óptica. Bom, gostou? Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera. Beleza? Aquele abraço.